Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos! Os corredores de pedra da Fortaleza Carmesim cheiram a sangue e miséria. Ara pressionou-se contra a parede fria, o coração a bater descompassado enquanto guardas arrastavam outra serva a gritar para além do seu esconderijo. Por favor, eu não queria olhar para ele. Juro. A risada do guarda foi cruel. Deverias ter pensado nisso antes de seres designada para a ala do monstro. Ara esperou até que os seus passos se desvanecessem antes de emergir das sombras. Aos 24 anos, ela tinha sobrevivido 3 anos nesta fortaleza infernal sendo invisível. Uma ômega de tão baixo escalão que mal registrava como viva para os nobres que governavam ali. Mas a invisibilidade tinha as suas vantagens. Significava que ela podia esgueirar-se pela fortaleza sem ser notada. Significava que ela ouvia coisas que outros não ouviam, como os sussurros sobre a cela 13. Dizem que ele tem 3 metros de altura, murmuravam as raparigas da cozinha. Dizem que ele matou o último rei Alfa com as próprias mãos. Dizem que ele é tão perigoso que o mantém acorrentado no escuro. Dizem que quem o alimentar, morre. Ara apertou o embrulho de pão e carne seca que tinha roubado das cozinhas. Ela não devia estar ali. Não devia estar a fazer isto, mas ela tinha visto os horários de alimentação. A cela 13 não recebia comida há 6 dias. 6 dias. Até os monstros precisam de comer. O corredor que levava à ala de segurança máxima era iluminado por tochas que lançavam sombras dançantes em paredes manchadas de sangue velho. As botas gastas de Ara não faziam barulho no chão de pedra. Outro benefício de ser esquecida. Sapatos caros para servos que importavam. Silêncio para aqueles que não importavam. Ela quase a perdeu. A cela no fim do corredor. Separada das outras. Onde as outras celas tinham portas gradeadas, esta era de ferro maciço, reforçada com faixas de prata. O metal brilhava com runas que ela não conseguia ler. Magia. Eles usaram magia para o conter. Uma pequena fenda na parte inferior da porta, mal grande o suficiente para uma bandeja, era a única abertura. Através dela, ela podia ouvir a respiração. Profunda, ofegante, o som de algo a sofrer. Ara ajoelhou-se, as mãos a tremer enquanto desembrulhava a comida. Isto era insano. Suicida. O último servo que tentou alimentar o prisioneiro na cela 13 perdeu 3 dedos antes dos guardas o puxarem para trás. Mas Ara tinha aprendido algo durante os seus 3 anos de invisibilidade. Os verdadeiramente impotentes entendiam-se uns aos outros. Ela deslizou a bandeja pela fenda e esperou. Por um longo momento, nada aconteceu. Depois, movimento na escuridão. Uma sombra a mover-se. O raspar de correntes a arrastar-se pela pedra. Ele era maciço. Mesmo agachado na escuridão da cela. Ela podia sentir o seu tamanho. Sentir o peso da sua presença a pressionar a porta como uma força física. A respiração parou. Deverias correr, pequena ômega. A sua voz era um murmúrio que parecia vir da própria terra. Profunda, antiga, com um toque de algo que poderia ter sido preocupação. Eles vão matar-te por isto. A garganta de Ara ficou seca. Não comes há 6 dias? Eu sei. Uma pausa. Como sabes? Eu limpo os registros de serviço quando ninguém está a ver. Outra pausa. Mais longa desta vez. Ela podia senti-lo a estudá-la através da escuridão, embora não pudesse ver os seus olhos. Qual é o teu nome?
Ara. Ara. Ele repetiu como se estivesse a provar a palavra. Eu sou Cale. Eu sei quem és. Todos sabiam. O rei Alfa, que tinha sido traído pela sua própria corte, aprisionado na sua própria fortaleza. Mataste o rei Aldrich. Sim. Sem vergonha, sem justificação. Apenas reconhecimento. Dizem que és um monstro. Não estão errados. As correntes tilintaram enquanto ele se aproximava da porta. Então por que estás aqui? Ara olhou para a bandeja de comida, intocada. Porque te estão a deixar morrer à fome. E isso não é justiça, isso é crueldade. Silêncio. Então, lentamente, ela ouviu-o a alcançar a bandeja. O som dele a comer era cuidadoso, controlado. Nada como o frenesim selvagem de alimentação do qual ela tinha sido avisada. Não tens medo de mim, disse ele finalmente. Estou aterrorizada, admitiu Ara. Mas o medo é uma má razão para deixar alguém morrer à fome. Algo que poderia ter sido uma risada, ou talvez um rosnado, ressoou pela porta. Corajosa pequena ômega, tola, mas corajosa. Tu vais? Ela hesitou. Tu vais magoar-me se eu voltar? O silêncio esticou-se tanto que ela pensou que ele não responderia. Então, não. Eu não te vou magoar, Alara. A sua voz baixou para algo quase gentil. Tu és a primeira pessoa em 3 anos que me mostra bondade. Eu não vou retribuir isso com violência. Alívio inundou-a. Então eu voltarei amanhã. Não. A palavra foi afiada, urgente. Eles vão apanhar-te eventualmente e, quando o fizerem, vão fazer de ti um exemplo. Então serei cuidadosa, Ara. Mas ela já estava de pé, já a mover-se de volta pelo corredor, antes que a sua coragem pudesse falhar. Atrás da porta de ferro, Cale pressionou a sua mão maciça contra o metal frio, sentindo o calor residual onde ela se tinha ajoelhado. Em 3 anos de cativeiro, ninguém lhe tinha mostrado bondade. Ninguém o tinha olhado e visto mais do que um monstro a ser destruído, até agora. Até ela. E algo escuro e possessivo agitou-se no seu peito. Algo que o reconheceu num nível mais profundo do que a razão. A ligação de companheiro, dormente há séculos, de repente rugindo para a vida. Meu! Os seus instintos de alfa rosnaram. Ela é minha. Cale fechou os olhos, o seu corpo maciço a tremer com o esforço de se conter. Ele tinha prometido não a magoar, mas não tinha prometido deixá-la ir. Porque agora que ela o tinha alimentado, agora que ela lhe tinha mostrado compaixão neste inferno, ele nunca, jamais, a deixaria ir embora. Ara voltou na noite seguinte, e na noite depois dessa. E na noite depois dessa, cada vez que ela trazia a comida que conseguia roubar. Cada vez que Kyle estava à espera, eles conversavam através da porta de ferro, sussurravam conversas na escuridão, enquanto a fortaleza dormia acima deles. Ele contou-lhe sobre a sua vida anterior, sobre a traição que levou ao seu aprisionamento. Ela contou-lhe sobre crescer como uma ômega órfã, sobre as crueldades casuais de um mundo que a via como inútil. Tu não és inútil, disse Cale uma noite, a sua voz carregada de convicção absoluta. Tu és a pessoa mais corajosa que alguma vez conheci. Eu estou apenas a trazer-te comida. Tu estás a arriscar a tua vida todas as noites por alguém que todos dizem ser um monstro? Uma pausa. Isso não é apenas corajoso. É extraordinário. Ara sentiu as suas bochechas aquecerem na escuridão. Tu não és um monstro. Tu não me viste ainda. Eu não preciso de te ver para te conhecer. A sua voz era suave. Monstros não me agradecem por pão. Monstros não perguntam como foi o meu dia. Monstros... não... Ela parou. Não o quê?
Não soam tristes quando pensam que eu posso parar de vir. As correntes tilintaram. Um som inquieto. Eu estou triste. Estas visitas são a única coisa que me mantém são. Algo na sua voz fez o peito dela doer. Cale, o que é que eles te fizeram, além de me prender? Uma risada amarga. Eles mantêm-me na escuridão. Acorrentam-me para que eu mal me possa mover. A prata nas algemas queima a minha pele. Eles querem que eu quebre, que implore, que prove que sou o monstro que eles dizem que sou. Mas tu não vais. Não. Eu não lhes vou dar essa satisfação. Uma pausa. Embora eu admita, ter-te aqui torna isso suportável. Quase que vale a pena só para ouvir a tua voz. A sua respiração engasgou-se. Havia algo no tom dele, algo que parecia mais do que gratidão. Cale, eu sei o que vais dizer, interrompeu ele. Que mal nos conhecemos, que isto é tolo, que eu sou um prisioneiro e tu és... Ele fez um som frustrado, mas eu não consigo evitar. Tu estás na minha cabeça, Yara, no meu sangue, a ligação. Ele parou abruptamente. Ligação. Nada. Esquece que eu disse alguma coisa. Mas o coração dela estava a acelerar agora. Ela tinha ouvido sussurros sobre ligações de companheiros. A forma como os alfas às vezes reconheciam o seu par perfeito. A atração avassaladora que desafiava a lógica. Cale, disse ela cuidadosamente. Que ligação. Silêncio, depois rudemente. O tipo que significa que eu sou teu, quer queiras, quer não. As palavras pairaram entre eles como uma confissão. Ara não sabia o que dizer. Parte dela queria correr. A parte sensata que sabia que isto era perigoso, impossível. Mas a outra parte, a parte que tinha sido atraída para esta cela noite após noite, compreendia perfeitamente. Eu devia ir, sussurrou ela. Ara, espera! Mas ela já tinha ido embora, fugindo pelo corredor com o coração a bater e a mente a girar. Atrás da porta, Cale encostou-se à parede, amaldiçoando-se. Demasiado, demasiado cedo. Ele assustou-a com a verdade do que ela significava para ele. Mas não importava porque agora que a ligação tinha despertado, não havia volta a dar. Ela era dele, e ele moveria céus e terra para a reclamar. 3 dias depois, Ara não tinha voltado. Cale contou cada hora, cada minuto. A escuridão que sempre tinha sido a sua prisão agora parecia sufocante de uma forma que nunca tinha sido antes. Ela não ia voltar. Ele assustou-a com a sua loucura possessiva. Então, na 4ª noite, ele ouviu. Passos apressados, frenéticos. A fenda abriu-se e o rosto de Ara, manchado de lágrimas, apareceu. Cale, eles sabem que te tenho alimentado. Gelo inundou as suas veias. Corre agora. Eu não posso. Eles fecharam a fortaleza. Eles estão à minha procura. A sua voz quebrou. Desculpa. Eu fui cuidadosa. Juro. Mas alguém viu. Ouve-me. Ele pressionou-se contra a porta, desejando poder tocá-la. Tens de te esconder. Vai para as adegas orientais. Há uma passagem. Não há tempo. Eles estão a chegar. Ela estendeu a mão através da fenda, a sua pequena mão a tremer. Eu queria ver-te uma última vez, mesmo que não te possa ver realmente. A mão maciça de Cale envolveu a dela, o primeiro toque real entre eles. A sua pele era macia, quente, perfeita. Não, rosnou ele. Esta não é a última vez. Eu não vou deixá-los magoar-te. Tu estás acorrentado. Tu não podes. Eu sou um rei alfa,
Ara, estas correntes têm me segurado porque eu as deixei. A sua voz baixou para algo primal e feroz. Mas, se ameaçarem o que é meu, nada me vai segurar. Kyle. Passos ecoaram pelo corredor. Luz de tocha tremeluziu. Encontramo-la. Um grito triunfante de um guarda. Ara tentou puxar a mão para trás, mas Kyle segurou-a. Aconteça o que acontecer, lembra-te disto. Tu és minha, e eu protejo o que é meu. Então ele fez o que tinha estado a conter durante 3 anos. Ele libertou-se. O som foi catastrófico. Metal a gritar, enquanto ele rasgava correntes que tinham sido forjadas para segurar criaturas 10 vezes mais fortes que um humano. A porta, reforçada com magia e prata, cedeu sob a força da sua fúria. Guardas apareceram no fim do corredor, armas em punho. Atrás deles, nobres em roupas finas vieram testemunhar a execução da tola Ômega, que alimentou o monstro. Mas eles pararam mortos quando a porta explodiu para fora. Cale emergiu da cela 13 como um pesadelo tornado forma. Ele era enorme, 3 metros de pura dominância alfa, com ombros que bloqueavam o corredor e mãos que podiam esmagar crânios. A sua pele estava marcada com cicatrizes das correntes de prata. Os seus olhos ardiam como ouro derretido à luz das tochas. Ele parecia cada história aterradora que tinham contado sobre ele até que os seus olhos encontraram os dela. Então algo na sua expressão suavizou por um momento antes de ele virar aquele olhar ardente para os guardas. Corram, disse ele calmamente. Eles fizeram. Todos exceto um. Um capitão estúpido o suficiente para apontar a sua espada. Ara. Cal moveu-se mais rápido do que algo do seu tamanho deveria ser capaz de se mover. Num momento ele estava do outro lado do corredor. No seguinte, o capitão estava preso contra a parede. A mão maciça de Cale envolveu a sua garganta. Tu apontaste uma arma à minha companheira, disse Cale. A sua voz era a própria morte. Dá-me uma razão para não te despedaçar. Cal, por favor. A voz de Ara cortou a fúria. Não o mates! Não lhes des razão! A mão de Kale apertou por um segundo antes de ele atirar o capitão pelo corredor como uma boneca de trapos. Então ele virou-se para Ara. Ela deveria ter estado aterrorizada. Deveria ter corrido como os outros. Em vez disso, ela olhou para ele, realmente olhou para ele pela primeira vez, e sentiu a sua respiração prender-se. Ele era aterrador, bonito, totalmente avassalador, e olhava para ela como se ela fosse a única coisa no mundo que importava. Tu voltaste, sussurrou ela. Sempre. Ele ajoelhou-se para que estivessem mais ao nível dos olhos, embora ele ainda a dominasse. Eu disse-te que és minha, Arara. Nada vai mudar isso. Mesmo que eu seja apenas uma ômega, mesmo que eu não seja ninguém, tu não és ninguém. A sua mão, maciça, cicatrizada, mortal, envolveu o seu rosto com uma gentileza devastadora. Você é tudo. Então ele a beijou. Não foi gentil, não foi suave, foi posse e desespero. E 3 anos de fome por conexão condensados em um único momento. E a Ara, sensata, invisível, o beijou de volta. Porque o destino era cruel, louco e impossível. Mas também era inegável. 1 mês depois, os nobres que haviam aprisionado Kali estavam mortos ou exilados. A corte corrupta que permitiu a tirania de Aldrich foi desmantelada, e ela estava na sala do trono usando uma coroa que nunca sonhara em tocar ao lado de um rei alfa que a olhava como se ela tivesse pendurado às estrelas. Você sabe que eles nunca vão me aceitar de verdade, disse ela baixinho, enquanto os cortesãos entravam para a cerimônia de coroação. Uma rainha ômega. Então,
Eles aprenderão a viver com a decepção. A mão de Kyle encontrou a dela, ainda tão maior, ainda capaz de esmagar pedra, mas gentil como seda quando a tocou. Você me alimentou quando eu estava morrendo de fome. Você me viu quando eu era invisível. Você é minha rainha em tudo o que importa. Tenho medo de falhar com você. Impossível, você já me salvou. Todo o resto são apenas detalhes. A coroação prosseguiu. Votos foram proferidos. Coroas foram colocadas. E quando Kyle beijou sua nova rainha diante da corte reunida, a mensagem era clara. Ela havia alimentado o monstro. E o monstro escolheu mantê-la para sempre. Fim. De onde você está assistindo? Deixe sua cidade nos comentários. Adoro saber de vocês. E se esta história te deixou sem fôlego, por favor, inscreva-se para mais contos de amor impossível e laços inquebráveis. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo: 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor, me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.